Irmãos, irmãs, o nosso pregador da noite é bem conhecido nosso filhão, filhos do queridos Marcos e Claudenice, irmão da Maria Eduarda, casado com a Ana Flávia, são os pais da Alice, que está dormindo folgadamente no colo da mãe. Reverendo Marcos foi membro desta igreja, por aqui ele encaminhou-se aos estudos teológicos, o conselho encaminhou, o presbitério o ordenou este ano, ele está pastoreando a igreja presbiteriana de Piraquara. Uma alegria tê-lo conosco, ele está exercendo um belo ministério naquela cidade, e para nós é uma grande alegria, a convite do conselho, prontamente se dispôs a estar conosco nessa noite. Que Deus abençoe, reverendo. Graças e paz aos irmãos, é uma alegria poder estar com a amada igreja essa noite. Trago a saudação da Igreja Presbiteriana de Piraquara, aos amados dessa igreja. Agradeço ao reverendo Levi, ao conselho da igreja pelo convite. Igreja tão amada e tão querida não somente por mim, mas por toda a minha família, a quem continua nos abençoando até os nossos dias. Não obstante, para a nossa meditação dessa noite, o tema da mensagem é a soberania e a dádiva de Deus em meio ao sofrimento. E certamente um dos cânticos que nós cantamos agora, cantado pelo coral, nos braços do Senhor é o nosso descanso. Nos braços do Senhor é o nosso descanso. Então convido você a abrir juntamente comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, dos versos 1 até o verso 6. Jó, capítulo 42, verso 1, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar. Santo Deus, temos a sua palavra aberta e exposta diante de nós. Fala aos nossos corações. Nos mostra o caminho a ser seguido, para que nós possamos escutar a perfeita, boa e agradável palavra que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Jó é para todos aqueles que creem e enfrentam a dor e o sofrimento. Ele é uma bússola. É como uma fonte de esperança. Quando um cristão enfrenta o sofrimento, seja ele físico ou emocional, não é raro se perguntar: como pode um Deus justo, como pode um Deus bom permitir tanto sofrimento na nossa vida? Via de regra, até mesmo cristãos maduros encontram dificuldades de conciliar o que a Bíblia diz sobre a natureza e o caráter de Deus com o sofrimento que muitas vezes nós acabamos experimentando. Charles Spurgeon disse certa vez: aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras. O sofrimento ele é um oceano frio, revolto e profundo no qual ninguém quer mergulhar. Mas quando somos atirados nele, se somos discípulos de Jesus, não voltamos à superfície sem trazer alguma pérola rara. E o livro de Jó ele é um baú de pérolas raras para discípulos de Jesus, que muitas vezes são atirados neste mar de dor e de sofrimento. O livro de Jó nos apresenta a vida de um homem chamado Jó, que segundo o primeiro verso do livro, Jó capítulo 1, verso 1, nos apresenta ele de que maneira? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Este foi o testemunho que o próprio Deus deu a respeito de Jó, quando ele disse a Satanás:
viste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E a partir desse bom testemunho de Deus a respeito de Jó, uma trama de sofrimento, perdas, provações e acusações se desenrola nas páginas deste livro que Deus colocou e preservou nas Escrituras, para que essa noite, para que hoje, pudéssemos ler e encontrar 3 pérolas raras que nós, discípulos de Jesus, podemos encontrar quando caminhamos em meio à dor e em meio ao sofrimento. Estas pérolas raras nos ajudam a descobrir o que João Calvino afirmou sobre o sofrimento. Ele disse algo muito interessante: o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida de nós, até mesmo no sofrimento. O povo de Deus não está imune ao sofrimento, e ao longo de toda a revelação bíblica e da história da igreja, vemos que até mesmo a própria família, essa instituição criada por Deus para ser um lugar de refúgio, de bênção, não está isenta das dores deste mundo. Sim, irmãos, a família também é frequentemente lançada no oceano frio, revolto e profundo do sofrimento. Casamentos enfrentam muitas vezes tempestades, pais muitas vezes choram pelos seus filhos, irmãos se ferem e os lares que deveriam ser um abrigo, às vezes se tornam um grande campo de batalha. O sofrimento, ele é um oceano frio, revolto e profundo, no qual ninguém quer mergulhar. Mas invariavelmente somos atirados nele. E se somos discípulos de Jesus, a primeira pérola rara que encontraremos é a maior certeza de que Deus é soberano. Deus é soberano. O livro de Jó, ele apresenta esse Deus soberano sobre todos os seres que ele criou, os quais comparecem diante dele e lhe prestam contas. Nós vemos isso lá no capítulo 1 de Jó, verso 6, onde diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A soberania de Deus, ela é realçada do princípio ao fim do livro de Jó, pois Deus, ele é o protagonista do livro, embora o livro leve o nome de Jó. E Deus fala sobre Jó com Satanás no verso 8, e usa Satanás para provar Jó por meio do quê? Do sofrimento, conforme o bom conselho da vontade do próprio Deus. Soberanamente, em 2 etapas isso ocorre, após, lembre-se, o próprio Deus apresentar Jó a Satanás. Deus dá ordens e limites para que Satanás haja na vida de Jó. Primeiro, tocando em tudo que ele tinha, seus bens, seus servos, seus filhos, e depois tocando em sua carne e ossos, sempre com o limite de não tocar na sua vida. E depois que Satanás age segundo as ordens e os limites estabelecidos pelo próprio Deus, Jó faz 2 declarações a respeito desse Deus soberano, desse Deus grandioso, a qual ele temia. Capítulo 1, verso 21, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois já disse no capítulo 2, verso 10, quando a sua esposa, diante de tudo o que estava acontecendo com ele, a sua esposa lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E de que maneira Jó, íntegro, reto, temente a Deus, responde: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Perceba que a pérola rara do conhecimento da soberania de Deus, ela impede o desespero de Jó diante das suas perdas financeiras, diante das suas perdas familiares, e mantém a sua sanidade diante da perda da sua saúde. Mas, sem nenhuma dúvida, a pérola rara da soberania de Deus mostra o seu esplendor mais refulgente no capítulo 42, versos 1 e 2, quando depois de Deus falar com Jó, no mar da sua aflição, Jó responde ao Senhor no verso 2: bem sei que
tudo podes. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No entendimento dos amigos de Jó, amados, com quem ele passa dialogando a maior parte do livro de Jó, o sofrimento de Jó só tem uma explicação. Jó, você está sofrendo porque certamente você está em pecado. Você agiu como ímpio. E depois de muitas acusações e de uma defesa ousada de Jó, os amigos e o próprio Jó se calam. E Deus chama Jó para um diálogo, perguntando a Jó, um dos textos inclusive que nós lemos na nossa liturgia: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? É como se Deus olhasse para Jó e falasse assim: quem é você? Eu sou grandioso sobre tudo e você ainda questiona a minha soberania. Amados, entenda uma coisa: podemos ser atirados nesse oceano frio, revolto e profundo do sofrimento por muitas razões. Como eu disse no começo, a caminhada do cristão muitas vezes não é fácil. Podemos ser atirados nesse oceano frio por causa do pecado, de provações, de inimigos, ou o que o Salomão chama de tempo e acaso. Mas entenda uma coisa: em hipótese alguma, algo acontecerá a respeito da soberania de Deus. Como bem cantado pelo coral, Deus não muda, Deus não falha, porque Ele é tremendo. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 5, ele nos diz algo interessante. Deus é o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência. Entenda. É por isso que Jó ele se cala diante de Deus, embora Deus o tenha chamado para um diálogo, fazendo-lhe perguntas. E quando Jó abre a sua boca, ele fala a primeira coisa: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Diante da soberania de Deus, Jó escutou a sua voz, pois nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Quer sejam bons, quer sejam ruins, a vontade do Senhor sempre será soberana. Quando olhamos para a soberania de Deus, ela transcende as circunstâncias e nos mostram que esse Deus grandioso está no controle da nossa vida. J.C. Riley diz algo muito interessante sobre isso. Precisamos ter cuidado de não murmurar quando passamos por tempos de aflição. Devemos conservar em nossas mentes o fato de que cada tristeza que nos sobrevém há um significado, uma razão e um recado do próprio Deus para nós. Em meio a essas profundezas do oceano da dor, da angústia, do sofrimento, assim como aconteceu com Jó, muitas vezes aparecem amigos com boas intenções, oferecendo conselhos, experiências de vida e até teologias de autoajuda. Mas tudo o que precisamos não são de bons conselhos. Tudo o que nós precisamos é da soberania de Deus para a nossa vida. Se ouvirmos a voz de Deus no mar da aflição, encontraremos a pérola rara da soberania de Deus, que é revelada nas Escrituras do início ao fim e sintetizada no livro de Jó. Com essa pérola passaremos pelas noites mais escuras da nossa alma. Enfrentaremos o mar de aflições ao lado daqueles a quem Deus nos envia para compartilhar a pérola rara da soberania de Deus, que encontramos em nosso próprio oceano de sofrimento e dor. Entenda, o sofrimento é um oceano frio, revolto e profundo, no qual ninguém quer mergulhar. Mas invariavelmente somos atirados nele, e se somos discípulos de Jesus, a primeira pérola rara que encontramos é a certeza de que Deus é soberano. E a segunda pérola rara que encontraremos é a certeza de que nós somos limitados. No baú de pérolas raras que o livro de Jó é para nós, a segunda pérola rara que encontramos é a consciência da nossa própria limitação.
não apenas em relação às circunstâncias, mas especialmente frente a um Deus soberano, todo-poderoso e insondável. Jó passa, de certa forma, meus irmãos, 34 capítulos, do capítulo 4 até o capítulo 37, dialogando com os seus amigos, os quais trazem consigo a premissa de que Deus abençoa o justo e castiga o injusto, diante da doutrina retributiva. Logo, se Jó está sofrendo é porque cometeu algo que justifique o seu sofrimento. Isso era o que os amigos de Jó foram falar com ele, foram acusar ele. Nos tempos de Jesus, observamos os mesmos raciocínios ditos pelos discípulos. Quando perguntaram a Jesus, diante do cego de nascença, lá em João capítulo 9, versos 2 e 3, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse assim? Se os amigos de Jó, ao invés de começarem a falar, tivessem então somente perguntado primeiro a Deus, algo semelhante ao que perguntaram os discípulos a Jesus, certamente eles teriam ouvido de Deus: este oceano frio, escuro e profundo de dor em que Jó se encontra, é para que se manifeste nele a minha glória. Este oceano frio, revolto e profundo, Jó, que você se encontra, é para que em você se manifeste a minha glória. No mar das aflições, meus irmãos, muitas vezes nos esquecemos que os planos de Deus estão além da nossa compreensão. Foi o que Deus disse através do profeta Isaías, quando declarou ao seu povo, Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Jó começa a compreender isso quando encontra a pérola rara da sua limitação. Frente a esse Deus soberano, todo-poderoso, insondável, e no capítulo 40, enquanto Deus está falando, ao contrário do que fez quando seus amigos falaram com ele, ele diz, verso 3 a 5 do capítulo 40, então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, o que te responderia eu? Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Irmãos, Jó é aos seus próprios olhos limitado, indigno diante desse Deus insondável, todo-poderoso e soberano, Criador de todas as coisas. É por isso que no verso 3, depois de Deus ter falado, Jó lembra das palavras do próprio Deus para ele. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? E então ele diz: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Irmãos, se a pérola rara da soberania de Deus impede o desespero e a sanidade, a pérola rara da limitação humana nos faz calar. Se a pérola rara da soberania de Deus impede o desespero e mantém a nossa sanidade, quando entendemos que somos limitados, a pérola rara da limitação humana nos faz calar. A consciência da nossa limitação nos leva ao silêncio, cheio de temor e tremor diante desse Deus grandioso. Como seres criados, não podemos compreender plenamente os mistérios de Deus. Seus planos e conselhos são maravilhosos demais para nós. Transcendem a nossa capacidade de entendimento. E o melhor que temos a fazer diante das circunstâncias da nossa vida é nos calar. Quantas vezes falamos do que não entendemos? Quantas vezes questionamos a Deus, em vez de dobrar os nossos joelhos e confiar na sua vontade? Quantas vezes queremos questionar a justiça do próprio Deus diante da minha vida, dizendo: Senhor, eu não mereço isso? Quantas vezes queremos entender os planos de Deus para a nossa vida e nos frustramos?
porque não vemos o quadro completo dos planos de Deus em nossa vida. Tem uma música chamada Tapeceiro, de Estênio Marços, que diz: se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa. A nossa vida muitas vezes parecerá caótica até olharmos para Jesus, em quem o plano de Deus é completamente revelado. Como Jó, precisamos colocar muitas vezes, irmãos, a mão na nossa boca e reconhecer que muitas vezes falamos do que não entendemos. Que muitas vezes coisas maravilhosas demais estão circulando sobre a nossa vida com o propósito do Criador e nós não entenderemos. Muitas vezes falamos de coisas que muitas vezes nós não conhecemos. Tim Keller, ele diz algo interessante sobre o conhecimento de Deus. Ele diz assim: se Deus explicasse todos os motivos para deixar que as coisas aconteçam como acontecem, as informações ultrapassariam os limites do nosso cérebro. Entenda, devemos nos humilhar diante de Deus e confessar que não somos capazes de compreender a mente de Deus, porque somos seres limitados. Sobretudo, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da grande desconexão inaugurada pelos nossos primeiros pais e praticados por todos nós. A doutrina da retribuição que operava na mente dos amigos de Jó limita a causa do sofrimento a uma única razão e não oferece resposta ou alento aos servos de Deus. Diante da nossa vida, precisamos permitir que Deus, soberano, todo-poderoso, conduza o nosso lar, conduza a nossa família, mesmo no mar de aflições, ao encontro da pérola rara da limitação humana, para que com ela em mãos, aprendamos a nos calar. Olhemos para o Senhor com temor e tremor, diante desse Deus santo, soberano, todo-poderoso e insondável. E como famílias que pertencem a Deus, precisamos dessa pérola rara não apenas para nós mesmos, mas também para ajudar uns aos outros. Pais, filhos, cônjuges, a navegar no mar de aflições. Somos chamados a ser instrumentos de Deus dentro da nossa casa, para que cada membro da família aprenda tão somente a depender desse Deus grandioso que se faz presente na nossa vida. O sofrimento é um oceano frio, revolto e profundo, no qual ninguém quer mergulhar, mas invariavelmente somos atirados nele. E se somos atirados nesse oceano profundo, como discípulos de Jesus, a primeira pérola rara que encontraremos é de que Deus é soberano sobre as nossas vidas. A segunda pérola rara que nós encontraremos é a certeza de que somos limitados. E a última pérola rara é de que veremos a Deus. Diante do oceano frio, revolto e profundo da dor e do sofrimento, a terceira pérola que discípulos de Jesus encontram é que, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós veremos a Deus. Olhe comigo o que Jó declara nos versos 5 e 6 do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amados, Jó não viu Deus literalmente usando as suas competências visuais. Afinal, Deus é espírito. O que Jó está tentando dizer é que no mar da sua aflição, ele conheceu a Deus como nunca o conhecera antes. Embora fosse um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, conforme vemos lá no capítulo 1, conforme o próprio Deus repete para Satanás, agora ele desfruta da presença do Senhor. Penso que é importante abrir um parênteses aqui no que fique claro que não é o mar das aflições que nos oferecem pérolas raras, mas é Deus que no mar das aflições oferece pérolas raras ao que soberanamente escolheu e predestinou para serem seus filhos.
Entenda uma coisa: sem Deus, sem sua graça, tudo que será encontrado neste mar de dor e de sofrimento, amenizados pela graça comum, e frequentemente, ao invés de pérolas raras de Deus, que Ele distribui àqueles que o temem, essas pessoas encontrarão a soberba diante da sua dor e do sofrimento, por pensarem que venceram com as suas próprias forças, ou até mesmo amargura, acompanhada geralmente por um mau humor para com Deus e com a vida, ou então darão louvor a algo além, ou alguém que não seja Deus. Mas se você é discípulo de Jesus, ao mergulhar no oceano frio, revolto e profundo do sofrimento, você encontrará pérolas raras que te levarão a uma nova postura diante de Deus, pois seus olhos serão iluminados por um conhecimento mais profundo. Muitas vezes, durante toda a nossa vida, nós conhecemos, nós lemos, nós oramos, nós praticamos, mas só conhecemos ao Senhor, não o vemos. Diante de situações da nossa vida que nós enfrentaremos, teremos a oportunidade de falar: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu vejo o Senhor. Eu desfruto do Senhor em minha vida. Quando Jó encontra essa pérola rara, de que Deus está conosco nesse mar de aflição, ele declara: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas talvez a grande pergunta que nós façamos é: do que Jó está se arrependendo? Jó se arrepende de ter levantado questionamentos que não o ajudariam a perceber que Deus estava com ele, mesmo diante da sua dor e do sofrimento. É por isso que Jó se arrepende de ter tentado entender o que estava além da sua capacidade. Amados, quantas vezes tentamos entender o que está além da nossa capacidade? Tim Keller, em seu livro Caminhando em Meio a Dor e Sofrimento, tendo Cristo em mente, ele diz: diante da dor e do sofrimento, não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele não se importa conosco. Deus está de tal forma comprometido com a nossa felicidade suprema, que dispôs a mergulhar nas profundezas mais terríveis do sofrimento. Ele nos entende, Ele sabe como nos sentimos e nos garante que tem um plano para acabar com todas as lágrimas. O livro de Jó nos desafia a conhecer Deus não apenas com a nossa mente, mas com a nossa vida. Através de cada experiência diária, incluindo as experiências de perda, de dor e de sofrimento. No sofrimento, Deus parece se aproximar de nós de uma maneira única. Em meio ao sofrimento, o conhecimento de Deus, por meio da sua palavra, ganha contorno, ganha significado, ganha profundidade na nossa vida. Enquanto Jó enfrentou o seu sofrimento sem conhecer o plano de Deus, nós, irmãos, enfrentamos o nosso mar de aflição com uma grande vantagem. Conhecemos todo o Evangelho e sabemos que Jesus desceu ao mais profundo mar da aflição, suportando na cruz a santa ira de Deus contra o meu e o seu pecado. Ali, após viver uma vida perfeita, Jesus morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer novamente. É por isso que Spurgeon diz: a dor de Jó é uma sombra do sofrimento de Cristo. A sua esperança é uma expressão do consolo que encontramos em Jesus. É por isso que Martin Lloyd Jones diz: a vida cristã é uma jornada através do sofrimento e da aflição. Mas é também uma jornada que leva à glória eterna. Por isso, eu entendo que quando Deus dá Jó o dobro do que ele tinha antes, um dos versos que nós lemos, o verso 10 do capítulo 42, mudou o Senhor a sorte de Jó, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Deus estava antecipando a sua promessa do Evangelho, da qual Jesus falou quando declarou aos seus discípulos em Marcos capítulo 10, versos 29 a 30, Jesus diz isso: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa,
ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Em Cristo, a nossa esperança não é apenas uma recuperação temporal, mas é uma promessa para uma nova vida, um lugar sem sofrimento, sem choro, sem pranto, sem angústia, sem dor, um lugar vivendo na presença do próprio Deus, uma vida eterna no céu. O Evangelho traz uma esperança eterna para nós, meus irmãos. O sofrimento aqui e agora, seja ele físico, emocional, espiritual, é leve e momentâneo comparado à glória eterna de Cristo. Diante da sua desesperança, olhe para a cruz. A sua esperança está em Deus. Cristo nos garante que a nossa redenção é completa e que toda lágrima será enxugada no fim. Mas, irmãos, enquanto este dia não chega, todas as vezes que formos lançados no oceano frio, revolto e profundo do sofrimento e da dor, podemos ter a certeza de que Deus não apenas estará conosco, como expressa o Salmo de número 23, usando a imagem do vale da sombra da morte, mas em Cristo, Cristo já desceu ao oceano mais profundo, revolto e frio, para que encontrássemos pérolas raras, que dessem sentido ao mar da aflição que muitas vezes nós passamos. Recapitulando, o sofrimento é um oceano frio, revolto e profundo no qual ninguém quer passar. Ninguém. Mas invariavelmente somos atirados nele se somos discípulos de Jesus. A primeira pérola rara que encontramos é a certeza de que Deus é soberano. A segunda é de que somos limitados. A última pérola é a certeza de que nós veremos a Deus. Veremos ao Senhor Jesus. Para nós concluirmos, nem todo o sofrimento que enfrentamos em nossa vida e na nossa família é fruto do pecado. E nenhum sofrimento é um acidente na vida do crente. Por quê? Porque Deus é soberano. Como foi na história de Jó, o sofrimento pode ser uma provação. E Deus pode usar o próprio Satanás para isso. Porque a Deus pertence toda a honra, toda a glória e poder. Muitas vezes falamos de coisas maravilhosas demais para nós. Mas certamente o Senhor pode estar dizendo, a sua vida é para honra e glória minha. Mas nosso objetivo número 1, quando somos atirados nesse mar de aflição, não é discernir se é provação ou tentação, ou é apenas o tempo e o acaso. As circunstâncias comuns a quais todos estão sujeitos em um mundo caído. Nosso objetivo número 1 é fazer dessas pérolas raras da soberania de Deus, da limitação humana e da certeza de que nós veremos a Deus, instrumentos para enfrentar com confiança em Deus a dor e o sofrimento presente na nossa vida. J.C. Ryle, novamente, falando sobre o sofrimento, ele diz algo interessante. A doença e o sofrimento são professores rudes, admito, mas são verdadeiros amigos da alma do homem. Não temos o direito de murmurar por causa da doença e do sofrimento. Devemos agradecer a Deus por eles, pois são testemunhos de Deus, conselheiros da alma, certamente são bênçãos e não maldições. Quando uma família atravessa o oceano do sofrimento, seja pela perda do ente querido, pela enfermidade de um filho, por dificuldades financeiras, por crises conjugais, por angústias emocionais, Deus deseja revelar a sua presença no meio dessa dor. Famílias cristãs não estão imunes ao sofrimento, mas têm um recurso precioso que o mundo não conhece. Nós podemos ver a Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento.
a nossa esperança diante do sofrimento é o Evangelho. Cristo desceu ao oceano mais frio, mais revolto, mais profundo que já existiu, o da justa ira de Deus contra todo o pecado, para que ao invés de morte, eu e você tenhamos vida. Pais, mães, filhos, quando o sofrimento vier, lembre-se, a maior dádiva de Deus não é a solução imediata, mas é a sua presença constante nas nossas vidas. Ensinem seus filhos a orar, muitas vezes pequenos, sem entender, ensine-os a orar diante de Deus. Encoraje uns aos outros a confiar, mesmo quando a dor for individualmente, para que nós possamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu te conhecia só de falar, mas agora os meus olhos te veem. Famílias que enfrentam juntas o sofrimento na presença de Deus são fortalecidas. Tornam-se testemunhas vivas da graça de Deus neste mundo. Elas se tornam um farol, muitas vezes, até para outras famílias que estão naufragando em suas próprias dores. Famílias que aprendem a ver Deus no sofrimento são famílias que crescem em maturidade, em humildade e em dependência do Senhor. Por isso, que em sua casa o sofrimento não seja visto apenas como um castigo, que o sofrimento que muitas vezes enfrentamos na nossa vida não seja visto como a ausência de Deus, mas como uma grande oportunidade para ver a Deus de uma maneira mais profunda. Jesus não prometeu uma vida livre de aflições, mas prometeu estar conosco, não é? E eis que estou convosco todos os dias. Ele é a pérola mais preciosa que nós encontramos diante do oceano frio, revolto, profundo da dor e do sofrimento. Jesus distribui pérolas raras que nos capacitarão para enfrentar os desafios e o mar das aflições da nossa vida. É por isso que eu quero que você guarde essas palavras de Jó no seu coração e medite nelas à luz de Cristo. Jó capítulo 19, verso 25 declara: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Diante da dor e do sofrimento, declare: porque eu sei que meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Coral tudo por ele.